cantar. Pode? Pode sim, Dona Maria. Você não está entendendo. Jesus está lhe estendendo a mão para que você seja mais um cristão e um dia encontre este caminho azul, irá levá-lo à paz e à salvação. Esqueça as mágoas do seu dia a dia. Perdoe sempre as falhas de um irmão, pois o caminho azul sempre irradia felicidades em seu coração. E você irá com Cristo viajar no coração do Pai Celestial, e das galáxias sentirá pulsar a paz. É o encontro com o amor universal. É o encontro com o amor universal. Posso ler agora? Então, tem um texto aqui de Lorival Lopes, do livro Sabedoria Todo Dia. Alegrar-se. É bom. Não fique só pensando em tristezas, erros e problemas. A alegria é uma necessidade sua. Com ela, você encontra as razões de viver e a paz interna. Levante o olhar, tenha bons objetivos e deixe a alegria penetrar na sua alma. Olhe as flores que nascem até nas fendas das pedras, para alegrar a vida. A água que brota, apertada, na mina para contentar a muitos. As nuvens que se formam para dar chuvas benfazejas. O vento que areja. E o sol que não descansa nunca. Em tudo a alegria. A divindade que faz ser alegre, a natureza está dentro de você. Lorival Lopes. É o dia de hoje. Luiz, você pode fazer a prece para mim? Engasguei aqui. Para a gente, né? Graças a Deus. Deus, que sois todo poder e bondade. Jesus, mestre amado, irmãos, amigos que nos assistem. Nós pedimos permissão para iniciar esse estudo da noite de hoje. Pedimos que nos dê a luz, o esclarecimento, para que possamos conduzir o estudo e que seja benéfico para todos. Que todas as famílias aqui representadas possam usufruir de toda essa paz, todos esses ensinamentos, e agradecer por essa oportunidade. Muita paz a todos, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Nossa, engasguei aqui. Deixa eu ver se o Elcio entrou. Bom, o Elcio não entrou, aí se ele entrar, ele dá continuidade. Aí a gente começa aqui a fazer a leitura, e aí vamos contar com todo mundo, tá bom? Então, a gente vai dar continuidade ao capítulo, na instrução dos espíritos, falando sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família.
Santo Agostinho, Paris, 1862. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar mais especialmente, para analisar-lhe as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Interessante que uma hora a gente é filho, né? Depois a gente vai ser pai também. Então, todo mundo passa pela condição de filho. E existe uma pergunta que a gente faz, né? Ou, na verdade, assim, uma reflexão, é uma pergunta, né? Que é assim, ou eu ou ele tem alguma coisa a resgatar nessa vida, né? A gente tem que pensar que sempre eu posso ter feito alguma coisa no passado para aquele filho, né? Ou aquele filho pode ter feito alguma coisa em outra vida para aquele pai. Então, é o resgate que a gente vai passar nessa vida. Mas, enquanto filho, né? A gente tem honrai o vosso pai e a vossa mãe, né? A gente tem dever de fazer isso, né? Obrigação de honrar o nosso pai e nossa mãe, né? E um bom filho é bom tudo nessa vida, né? Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseje esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. Alguns deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam, então, boas resoluções. Compreende que, para se dirigirem a Deus, só existe uma senha, a caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Quando o filho, na verdade, carrega esse ódio, né, por um pai de outras vidas, por algo que tenha acontecido, né, e aí eles vêm nessa condição de pai e filho, né, só existe uma forma desse espírito evoluir, né, perdoando, né. Então a gente vem na condição dos laços de família, né, a oportunidade que Deus dá a gente para fazer esses resgates, né, de perdoar, para a gente poder evoluir. Então, a família é o primeiro exercício que Deus dá na Terra para a gente, é essa condição de pai, de filho, né, de vir nesse núcleo familiar. Alguém quer comentar? Alê, só uma coisinha que eu achei interessante aqui, com relação não existe caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Eu acho interessante que muita gente fala assim, eu perdoo, mas não esqueço. Né? Então, não adianta de nada. Né? Se a gente, às vezes, muita gente, às vezes eu também, né? Porque você fala aquela coisa assim, perdoo, mas não sai da minha cabeça. Então, na verdade, eu não perdoei, né? Eu não tirei do coração. Então, não funciona. É uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante. Até a gente chegar ao perdão emocional, né? Que a gente sempre fala, quando o coração da gente fica aliviado, né? E, por exemplo, nesses exercícios que Deus dá para a gente, né? Por exemplo, vi um filho que é abandonado em vida por uma família, né? Uma mãe, por um pai, e ao longo da vida tem ainda a oportunidade de encontrar e não consegue perdoar, né? E às vezes existem vários motivos daquela família ter deixado aquela criança, né? Exercitar esse perdão ainda em vida é muito importante para, né, depois não carregar esse ódio para a espiritualidade, né, para a erraticidade. Então, perdão é importante. Eu acho que o Elcio está falando alguma coisa, acho que ele não conseguiu entrar. Deixa eu só ver aqui se ele está aqui. Ele passou uma mensagem, mas eu não consegui ver. Mas vamos continuar, então. Ele tentou entrar, mas eu acho que ele não conseguiu, não. Ele não está aqui na lista, não.
A gente vai continuando aqui. Aí, quem quiser comentar, só para levantar a mãozinha, assim, a gente para poder ir. É então que, por um esforço inaudito, voltam o seu olhar para os que detestaram na terra. À vista deles, porém, sua animosidade desperta. Revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais a de renunciarem a si mesmos, mas, sobretudo, a de amar aqueles que lhes destruíram, talvez, a fortuna, a honra, a família. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe dêem força no momento mais decisivo da prova. A gente pede, né, quando a gente fala assim, né, tem muitos filhos, eu não pedi para nascer, eu não pedi para vir nessa família. Pediu sim, né? A gente sabe que pediu, implora para vir, para poder fazer esse resgate, né? E os espíritos trabalham lá para que a gente possa vir nesse planejamento que a gente fez lá na espiritualidade, para vir nessa família. Enfim, depois de alguns... Só um instantinho. O netinho entrou aqui na sala. Tá bom. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se preparara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas, permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, então, a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência de suas boas resoluções. Esse espírito que vem, então, ele tem que ter muita determinação, né? Ele tem que muito determinado a cumprir o que ele prometeu, porque ele vem de uma família que ele tem muitos resgates, né? Às vezes esse pai foi um rival muito grande dele em outra vida, mãe. Então, e aí a gente tem, né, a benevolência que nem a gente viu nos estudos passados do esquecimento, né? Justamente para isso. Você vê que não é uma coisa fácil, né? Não é uma resolução fácil para o espírito, né? Por isso que a gente vê tantos conflitos familiares, tantas coisas, tantos ódios, né? Porque é uma coisa muito forte. E aí vem o esquecimento, né? Que você pediu para passar por aquilo. Toda uma conjuntura que às vezes se forma, onde um passado impera, né? As reminiscências daquele passado, muitas vezes imperam naqueles momentos ali, e aí é como você diz, esse espírito ele tem que ter uma fortaleza muito grande, né? Para não sucumbir a essa provação. Por isso que tantas mães e pais com filhos tão problemáticos, né? Às vezes filhos com ódio assim que você não vê motivo para aquilo, né? Como que um filho pode odiar uma mãe, um pai, né? Tão extremo assim. A explicação está nisso, né? Na verdade, é difícil para ele amar ainda, né? Ele até se propôs aquilo, mas quando chega aqui a coisa é muito difícil. Não é fácil. Não é fácil, né? Vamos lá. Vamos continuar, então? O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual, às vezes, sucumbe. E se a sua vontade não for bastante forte, né? Isso que a gente falou. Assim, segundo a boa ou má resolução que prevalecer, ele será amigo ou inimigo daqueles em cujo meio foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios,
essas repulsas instintivas, que se notam em certas crianças, em que nenhum fato exterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência poderiam provocar essa antipatia. Para encontrar-lhe a causa, é necessário voltar os olhos ao passado. Então, só com o conhecimento da doutrina, né, da gente entender que existem outras vidas, que no passado, né, em outra encarnação, a gente pode ter sido o algoz, né? Então, assim, aí a gente vai se fortalecer, porque não é fácil, né? A gente vai se fortalecer, vai procurar entender. Olha, o que eu fiz para essa pessoa no passado? Talvez eu não tenha feito agora, nessa vida, mas tenha feito em outra vida. E às vezes leva a vida inteira, né? Esse drama percorre a vida inteira daqueles seres. Às vezes, no final da vida de um, né, no desencarne do pai, da mãe ou do filho, aí vem naquele momento vem o perdão, né? Mas às vezes vai a vida inteira esse ódio, né? Lá no final da vida de alguém acontece o perdão, acontece a redenção, né? Que aí é super importante, mesmo assim, né, que tenha acontecido, para que esse ódio não vá para lá. Você imagina? E na próxima reencarnação eles venham para viver esse amor, né? Vai vir novamente, mas de uma forma mais amena, né? Não vai vir mais com aquele ódio, mas vai vir para viver realmente a concórdia, né? Exatamente. A divina. Bom, tá. Se explicam essas nada parecidas. Eu me perdi aqui, onde eu estou. Acho que é nada com efeito. Ale, Ó espíritas, compreendei hoje. Tá, achei aqui, vou continuar. Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. E aí, de novo, a família com essa função de levar a evolução do espírito, né? Porque nós, diferente dos animais, que nem tem lá no Livro dos Espíritos, tem aquele tema laços de famílias, né? Que fala assim, o animal, na verdade, quando chega um tempo, a mãe deixa o filho seguir, né? Porque aí a natureza vai tomar conta, ele vai fazer, né? Mas porque o animal, diferente da gente, ele está numa relação material. Nós não, numa relação moral. E esse desenvolvimento é que Deus nos dá a família para a gente fazer esse processo de evolução. A gente precisa continuar com aquele filho, com aquele pai, para poder progredir moralmente. Porque senão que progressão, né? Que evolução a gente teria? Como que a gente ia praticar essa caridade do perdão? A gente não praticaria, né? Vamos lá. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: o que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será ouvi-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então, vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, na qual a cercareis de mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Se a gente sabe que é difícil a beça a gente reencarnar, né? Que a fila está grande lá, então esse processo todo, né? Quando a gente recebe um filho aqui, olha a responsabilidade que a gente tem.
E muitas vezes, né, quem é pai, quem é mãe, tem filho adolescente, pergunta assim, meu Deus, aonde que eu falhei? Por que eu estou passando por isso agora, né? O que eu fiz de errado? Mas a coisa, eu acho que mais importante, e também aí a doutrina ensina a gente saber que a gente plantou a sementinha lá, que a gente cuidou, que a gente esteve atento, né? Aí, do lado de lá, tem o livre-arbítrio do nosso filho, né? Dos filhos, né? Eles também têm a parcela deles, né? Vão responder por isso também. Mas Deus vai nos perguntar o que fizeste dos vossos filhos. Então, é importante o acolhimento desse espírito, né? Porque a gente tem os resgates. Muitas vezes, durante o processo de adolescência do meu filho, eu disse, nossa, o que eu fiz? Graças a Deus, já tinha conhecimento da doutrina, né? O que eu fiz para esse menino na outra vida? Porque alguma coisa eu tinha feito, né? E aí a gente começa o processo, mas com conhecimento da doutrina a gente vai levando, vai fazendo, né? Então é importante. Alguém quer falar? Contribuir? Vou continuar. Bom, não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que lhe enviou. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e dela podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou expiar. Então, é importante a gente ter consciência disso, né? Um ou outro foi causa disso na outra vida. E aí isso faz a gente se movimentar para praticar, exercer o perdão, fazer o papel de pai, né? Vamos lá. Mães, abraçai, pois a criança que vos causa aborrecimentos, e dizei para vós mesmas, uma de nós duas foi culpada. Merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Mas muitas dentre vós, em vez de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos provenientes das existências anteriores, entretém e desenvolve esses princípios por descuido ou por uma culposa fraqueza. E mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos filhos, será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. Alguém quer colocar alguma coisa? Ivone? Senão eu continuo. Então, vamos lá. A tarefa não é tão difícil como podereis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la, e o Espiritismo vem facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. Aí é muito importante aquela primeira fase da infância, né? Que a gente diz que até os 7 anos o espírito está lá, formação, a gente vai adequando, né? Vai passando os valores, né? A gente acha que vai construindo aquela base lá, vai plantando as sementes, né? Porque isso depois vai ficar, né? Vai se perpetuar. Uma hora, quando precisar, vai sair lá os bons ensinamentos, né? É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios, e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. O papel da educação da gente está sempre presente, né? Eu tive sábado passado lá no Botafogo, uma família assistida lá da creche Lar de Maria,
E a mãe, com 4 filhos, 2 adolescentes, eles moram exatamente dentro da boca de fumo, onde o tiroteio corre solto lá. E aí, quando eu cheguei àquela casa lá, ela falou assim, os 2 filhos dela trabalhando à noite, num churrasquinho ali na comunidade mesmo, né? Dormindo no chão, assim, estavam cansados. Um veio ajudar ela, o outro menino de 8 anos e uma menina de 2. E quando ela falou do tráfico, ela falou assim, não é fácil criar filho aqui, Alessandra, mas meus 2 meninos não entraram, já estão com 18, outro com 20 anos, não foram para o tráfico. E esse de 8, quando vai para a rua brincar, eu estou presente ali, ela falava. E à noite a gente vai para a igreja, tal, a gente está sempre junto. Uma mãe sozinha, dentro da comunidade, com 4 filhos, dentro, né, num espaço ali, mas ela presente, sabe, na educação. Então, isso faz toda a diferença, né? Dessa presença materna e estar junto ali das crianças. Vamos lá. Fazer como um bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. Quando os pais tudo fizerem para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguiram êxito, não tem do que lamentar, e sua consciência pode estar tranquila. A gente faz a nossa parte, né? E ele tem o livre-arbítrio dele, mas é importante a gente ter essa consciência. Quanto à amargura, muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande, imensa consolação, pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhe será dado acabar em outra existência a obra então começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Fala para a gente ver o capítulo 13, na questão 19 aqui do livro mesmo, né? Mas fala que, na verdade, se nenhuma vida, eu acho que a gente não conseguiu, né? A gente tem um trabalho ainda a ser feito, tem o livre-arbítrio desse filho, né? Mas o trabalho continua em outra vida. Que bom, o Elcio chegou aí. Ale, o Leonardo me parece que quer falar, e eu queria colocar só uma coisinha da dificuldade dos pais hoje em dia por trabalhar, pai e mãe, as crianças ficam muito tempo em escolas, então essa atenção que os pais precisam dar para essas crianças na infância está ficando muito falha, e você vê muito aquelas crianças pirracentas em shopping se debatendo, e os pais, como já não têm muito tempo, pouco tempo que ficam, ao invés de tentar consertar os pequenos defeitos, o que fazem é dar presentinho, fazer coisa para poder agradar. Então, são crianças que não têm limites, né? Então, ao invés da situação melhorar, né, esses pais conseguirem resgatar o que seja por culpa deles ou do filho, ou quem fez o que para quem, mas fica cada vez mais difícil com a sociedade em que nós vivemos, né? No caso dessa senhora, ela pode estar ali junto com eles, porque ela está ali trabalhando junto com eles, fazendo as coisas, mas a maioria dos pais trabalham fora, não tem tempo de ficar com as crianças, mal fica. Então, eu acho que está ficando bem complicado essa parte, mas que é importante, inclusive, e é a parte até da doutrinação, né? Que você que está mais envolvida com a doutrinação infantil, que toda essa semente tem que ser lançada já com a criança pequena, né? Você já colocando essas informações, deixando claro para que ela também vá compreendendo tudo isso. Agora, né? Eu acho que o Léo queria falar. Pode falar, Léo. Oi. Quando você citou o exemplo dessa mãe com essas 2 crianças, me fez lembrar aquela questão do... Não sei que parte. No livro simples, mas com muito ensinamento, O Pequeno Príncipe, quando fala dos baobás. Ele fala que ele tem um planeta muito pequeno e que todos os dias ele tem que arrancar os baobás que nascem.
Aí um dia eu fui pesquisar realmente na internet baobá, tem uma raiz gigantesca. E no livro ele fala que se todos os dias ele não arrancar, quando eles crescerem, eles vão destruir o planeta, porque as raízes vão entrar, vão aumentar de tamanho e vão destruir tudo. E é aquilo, né? Quem lida com criança, agora eu estou vendo porque eu estou estudando pedagogia também, e você vê como é importante, né? Através não só de estar ali corrigindo, falando, mas também do exemplo, o que leva até a gente se observar. Eu não tive filhos ainda, mas eu tenho agora, totalizando entre sobrinho e neto, 14 aí per conta, 14 espíritos. Então, eu pude acompanhar, estou acompanhando uns 14, como eles andam pelo mundo e como vieram aprendendo, né? Através da família, através da minha família. Então, assim, nós sabemos, né? É muito pelo exemplo. Como Cristo fez conosco, né? E ainda faz através das obras dos Espíritos. É por exemplo, porque nós podemos falar, mas se nós dermos o exemplo, aquilo com o passar do tempo impacta até numa criança, né? Porque a gente estuda a questão também dos neurônios espelho, né? Que é uma criança que ocorre quando isso ocorre muito no instinto animal, quando um animal vê o outro da mesma espécie, imita. E nós aprendemos muito, né? Rudimentar, ainda em fase primária, de aprendizado e tal, nós aprendemos muito por imitação. E é nada mais, nada menos que o exemplo, né? Na classificação hierárquica espiritual, a gente ainda está muito rudimentar, ainda estamos aprendendo ainda, por exemplo, para adquirir a consciência, né, de mudança que nós necessitamos tanto. Verdade, Léo. Eu acho que o Elcio caiu de novo. Então, eu vou continuar aqui. Se ele entrar, aí a gente passa a palavra para ele. Deus não faz as provas superiores às forças da que ele as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se isto não se verifica, não é por falta de possibilidades, mas de vontade. Então, assim, todo compromisso assumido lá na espiritualidade, esse planejamento divino, esse núcleo familiar, né? Aquela mãe está pronta, aquela mãe, aquele pai, a gente fala muito de mãe, né? Mas os pais estão preparados para podem ter sucesso na criação desse filho, sim, né? Então, assim, é uma tarefa difícil, mas eles podem suportar essa prova, né? Senão Deus não daria essa prova para ninguém, não permitiria isso. Bom, pois, quantos existem que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem? É para eles que estão reservados o choro e o ranger de dentes em suas existências posteriores. Admirai, entretanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer. O seu orgulho foi, por fim, dominado, e é então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo, que se lança aos seus pés. As grandes provas, escutai bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. É um momento supremo, e é nele, sobretudo, que importa não falir pela murmuração, senão se quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar. A gente precisa aceitar, né? Com resignação, resiliência, tudo que está aí, que a gente precisa passar nesse núcleo familiar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus que vos oferece a ocasião de vencer, para vos dar prêmio da vitória. Então, quando, saído do turbilhão do mundo terreno, entrardes no mundo dos espíritos, sereis ali aclamado como soldado que saiu vitorioso do centro da refrega. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas
esmagado pela ingratidão dos seus. Essa uma pungente angústia. Mas o que pode, nessas circunstâncias, reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal, com a certeza de que, se há longas dilacerações, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre. O que há de mais consolador, de mais encorajador do que esse pensamento de que depende de si mesmo, de seus próprios esforços abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Mas para isso é necessário não reter o olhar na terra e não ver apenas uma existência. É necessário elevar-se, pairar no infinito do passado e do futuro. A gente tem que ter um entendimento, então, que existiu uma outra vida, né? Que a gente pode ter feito mal e nessa vida ter vindo fazer o resgate, que a gente, né, vai poder cumprir essa missão. A gente tem que ter esse entendimento. Então, a grande justiça de Deus se revela aos vossos olhos, e esperais com paciência, porque explicastes a vós mesmos o que vos parecia monstruosidades da terra. Os ferimentos que recebestes vos parecem simples arranhaduras. Nesse golpe de vista, lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem no seu verdadeiro sentido. Não mais os laços frágeis da matéria que ligam os seus membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam, que se consolidam ao se depurarem em vez de se quebrarem com a reencarnação. Alguém quer falar? Deixa eu ver se o Elcio voltou. Não voltou. Vou continuar, então. Os espíritos, cuja similitude de gostos, identidade de progresso moral e de afeição levam a reunir-se e formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para agrupar-se, como faziam no espaço. A gente se aproxima por afinidade, né? Dando origem às famílias unidas e homogêneas. E se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram, felizes por seus novos progressos. Mas como não devem trabalhar somente para si mesmos, Deus permite que espíritos menos adiantados venham a encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos, no interesse do seu próprio progresso. E a gente vê, às vezes, que em um grupo familiar, às vezes tem um filho, né? Que destoa daquela família, muito rebelde, né? E aí, às vezes, tem outro que já vem com uma missão de unir aquele grupo, né? Deus permite que aquele espírito esteja ali naquele grupo familiar para melhorar todo o grupo, né? De espíritos daquela família. Eles causam, por vezes, perturbações no meio, mas é lá que está a prova, lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois, como irmãos, ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio, os que, por sua vez, poderão salvar outros. Então, é uma missão para uma família receber, às vezes, um filho, tem filhos com problemas de droga, né? A gente vê aí, acompanha algumas famílias que sofrem tanto, que aí toda a família acaba sofrendo, né? E precisa de ter muita compreensão, amor para passar por tudo aquilo, porque não é fácil, né? Passar por nada disso, mas são os exercícios que Deus nos dá. Alguém quer fazer alguma colocação? O Elcio não voltou? Não, Valerinha? Deixa eu ver se é o que eu vou falar. Não, querida, eu acho realmente... Eu não tive filhos, né? Não quis ter, sempre desde pirralha. Eu adoro criança, tenho paixão por criança, mas nunca quis ter. Acho que não era, mas, embora eu tenha
uma responsabilidade muito grande com a família, mas essa família, meu pai, minha mãe, irmãos, essas coisas. E eu acho bastante interessante, importante, essa parte da educação das crianças, né? O que eu comentei antes. Porque, realmente, família margarina, você dificilmente encontra, né? Aquela que está todo mundo bom dia a dia, todo mundo sentado na mesa, feliz, alegre, desde pequenininho. É raro, eu conheço pouquíssimas famílias assim. Toda família tem um problema, toda família tem um filho problemático, ou vários, ou todos, né? Então, é muito resgate, e eu acho importante a doutrina nesse sentido, de poder auxiliar, compreender, porque você fica mais resignado, né? A partir do momento que eu comecei, já há muito tempo atrás, a me interessar por essa questão de reencarnação, inclusive até minha primeira redação em inglês, quando eu estava fazendo mestrado, foi sobre reencarnação, isso há 20 anos atrás, né? Pela vontade de compreender o porquê dessas antipatias, simpatias, até da própria responsabilidade de você honrar seu pai e sua mãe, que você tem, porque, assim, quando você é adolescente, eu não sei qual é o problema dos hormônios, que você pega uma raiva e implicância com tudo, né? Então, você se afasta, cresce, vai para longe, não quero saber de família, não sei o quê. E com o seu amadurecimento e com o seu aprendizado, com o seu entendimento, e até com as pancadas que a própria vida dá, né? Porque você, longe de casa, você toma muita pancada, e então você começa a valorizar, e quando você volta e você tem a oportunidade, aí que você começa a compreender que você não é um desafio, mas nesse desafio é mais uma grande oportunidade para o seu próprio desenvolvimento e o desenvolvimento daqueles que estão perto de você. Às vezes eu fico pedindo assim, Deus, eu falo Deus ou Espírito Protetor, depende do dia, né? Me intui, me ajuda, que em algumas situações que eu não tenho clareza, né, fica difícil você decidir pelas pessoas. Então, que todo mundo tem seu livre-arbítrio. Aí eu fico, como eu posso ser útil nessa situação? E aí as coisas vão acontecendo, vão aparecendo na minha cabeça, sabe, pequenas ideias, tipo, faz isso, por que você não dá uma mais atençãozinha ali? Para de assistir série, fica um pouquinho mais com sua mãe, sabe? Essas coisas. Então, eu acho que a doutrina ela é maravilhosa nesse sentido de você compreender e tentar evoluir, e muito também pelo exemplo. E aí, meu amor, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer, porque essa coisa de família sempre me emociona muito, né? Então, toda vez que eu vou falar, começa a dar uma emboladinha aqui, o coraçãozinho, os olhinhos enchem d'água. Então, mas era isso mais que eu tinha para dizer, Alessandra, que é muito importante a atenção dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. E, embora não pareça, porque eu sempre falo muito da questão de não, vamos ser alegres, oportunidade. Eu sei que várias vezes a coisa é tão difícil que até a alegria que você tenta ter, você não consegue, né? Mas a gente tem que superar, tem que orar muito para a gente conseguir segurar e chegar lá em cima vitorioso, né? Ou pelo menos falho, não conseguir fazer alguma coisa. Então é isso, minha querida. Agora passa a palavra. Eu acho que a Alessandra também caiu. Caiu. Conceição, fala alguma coisa, coração. Helder, meu querido. Esse é um tema desses que é mais difícil colocar em prática do que entender, pelo menos assim, no meu ponto de vista. Porque ele é bem assim... É bem claro, não é? A gente sabe, muita gente que estuda doutrina, a gente sabe, trabalha esse tempo inteiro essa questão do orgulho, do egoísmo, da necessidade do perdão, da necessidade
de buscar plantar o perdão, de realmente eliminar as mágoas e educar e se educar nesse sentido. Mas a questão é realmente uma questão prática. Eu sempre comparo isso quando assim, você está jogando vôlei, ou algum esporte, né, que tem um técnico, ele está tendo aquela visão de fora, e aí ele vai lá, orienta o jogador, parece muito fácil fazer. E aí, na prática do jogo, aí vem um empurrão, o outro jogador vai lá e empurra, ou a quadra está úmida, você escorrega, ou mesmo o desespero do jogo, a falta de concentração, faz com que você erre o passe. E acredito que na vida também seja assim nesse sentido. Então, esse tema é um tema que, do ponto de vista racional, não é um tema difícil da gente compreender. A questão é a gente realmente ir buscando desenvolver estratégias pessoais para a gente colocar em prática, né? Porque, principalmente, a gente está passando por um momento de pressão muito grande, então tem muita coisa que está vindo à tona numa intensidade que não estava natural, né? Que não é o comum no nosso dia a dia. Então, a gente percebe coisas, comportamentos, a gente tem contato com sentimentos, seja de ansiedade, de angústia. Eu posso falar, por exemplo, que eu descobri que assim, eu tenho crise de ansiedade, eu nem sabia que eu tinha crise de ansiedade, eu nunca identifiquei isso como crise de ansiedade. E conversando com uma amiga, caiu a ficha, assim, eu tive crise de ansiedade a minha vida toda, então eu não tinha percebido que aqueles sintomas eram de crise de ansiedade, mas por quê? Uma falta de observação, uma falta de percepção de si mesmo, né? Que é uma coisa que a gente vai ganhando ao longo do tempo na busca mesmo. Então, assim, não guardar rancor, ou buscar entender as relações com entes queridos que estão em nossas famílias, que nos fizeram algo que a gente interpretou como sendo ruim, ou coisas que a gente também, atitudes que muitas vezes a gente tem, e que às vezes o orgulho não permite que a gente simplesmente diga, ó, ali eu estava com a razão, mas eu não fui feliz, sabe? E muitas vezes tem isso, você está coberto de razão às vezes no momento. E é geralmente, talvez, quando a gente erra, quando a gente está coberto de razão. Porque ali naquela situação a gente está coberto de razão. Então, já que eu estou com razão, está resolvido. E eu vou agir do jeito que eu quiser. E no dia a dia, na coisa colocada em prática, não é bem assim. Por quê? Porque ali a gente não está tendo um olhar do todo. Do que os sentimentos que estão envolvidos ali atrás, eles estão muito além daquela situação específica, daquela querela específica, daquele problema específico. Eles podem vir de outras existências, mesmo que numa mesma existência, outros momentos. Então, aquilo perde o grau de racionalidade, mas continua ali no inconsciente, continua ali no campo das emoções, e todas as decisões que a gente vai tomar, muitas vezes, o comportamento, que às vezes até a gente mesmo detecta posteriormente que não foi o mais conveniente, eles vão sofrer influências se a gente não estiver alerta, se a gente não estiver cultivando, arando realmente a mente o tempo inteiro, para evitar que esses impulsos eles tomem a dianteira na hora de falar alguma coisa, na hora de agir de alguma forma. Porque eles vêm. Somos humanos, né? Aí que vem aquelas nossas proteções, somos humanos. Então, numa briga de família, numa briga com o cônjuge, com o filho, com a mãe, com o pai, quantas vezes a gente vai descarrega umas coisas que depois a gente fala, tudo bem que eu estava com a razão, eu estava achando que estava certo, mas eu acho que eu exagerei, gerou um outro problema maior, em vez de ser um desabafo positivo, virou mais uma semente de discórdia. Então, assim, para mim esse tema ele tem muita importância por isso, porque a importância dele é a observação na prática, o exercício da prática. Porque do ponto de vista racional, da compreensão, ele é bem claro, ele é bem transparente. Na verdade, só duas coisas. A Alessandra precisou sair e o Elcio não está conseguindo conectar. Né? E está difícil, que ele está na plataforma, está sem sinal. A Patrícia também tentou conectar, acho que o sinal dela está ruim. Hoje a internet não está muito boa para bastante gente. Eu também concordo contigo. Valéria, só finalizando rapidamente, desculpa interromper, lembrar uma coisa que o seu Ivan sempre colocava em relação, principalmente essas questões, é que a gente buscar depurar o nosso inconsciente, né? Através da prece, né? A prece é uma forma poderosa que a gente também prescrutar o nosso inconsciente, o que é que está ali jogado
no nosso inconsciente que não está vindo para o racional, mas que no momento que a emoção aflora vem junto e a gente acaba muitas vezes deixando que dirija as atitudes, todos nós. O Helder, quer falar, Conceição? E só para concluir a fala do Helder, acho que o mais importante disso, né, o estudo que a gente está fazendo hoje, é justamente o Espiritismo traz para que a gente se conscientize da raiz desses problemas, né? Porque eu tinha um colega de trabalho que ele falava muito assim: eu sofro até enquanto eu não compreendo. Quando eu passo a entender o que eu estou vivendo, a raiz do problema, eu paro de sofrer. Então, é bem por aí, né? Quando a gente... E é isso, eu acho que, para mim, a chave de tudo nesse tema, cerne da questão, é essa compreensão que a doutrina nos dá, né? Ela vem nos trazer da raiz desses problemas, de onde vem. A repulsa de um bebê pela mãe ou pelo pai, né? Ou a mãe pelo bebê. Né? Eu tenho uma cunhada que a primeira filha dela, ela dizia eu vi ela dizer lá em casa, ela disse: eu tenho vontade de pegar essa criança e jogar contra a parede. A criança tinha 1 ano e pouco, ela dizia isso para meu pai, ela disse: eu não sei de onde vem isso, mas eu tenho vontade de pegar essa criança e jogar contra a parede. Então, a gente entende, né? A gente, quer dizer, se ela estudasse a doutrina espírita, ela ia saber a razão disso e ela ia trabalhar isso dentro dela. Né? Então, eu acho que a gente tem que... o maior benefício que esse estudo traz é isso, é a compreensão da raiz do problema. Né? Agora, se a gente vai conseguir superar, vai cumprir com a cartilha direitinho, isso a gente não tem garantia, porque, como o Helder disse, somos humanos, somos falhos, com certeza, na nossa existência, a gente não vai cumprir 100% com o nosso contrato, né? Então, a gente tem que ter caridade com a gente mesmo, mas, pelo menos, a gente tendo consciência da raiz do problema, claro que a nossa responsabilidade aumenta, mas também aumenta a nossa vontade de querer acertar. Né? E para Deus tudo é válido. Então, se a gente tem um filho problema, ou um pai que não nos compreende, ou uma mãe que não nos aceita, fazer a nossa parte. E é onde vem o honrar o vosso pai e a vossa mãe, né? Mesmo sendo um pai errado, uma mãe errada, mas a gente, fazendo a nossa parte, a gente já está no caminho, mesmo que a gente não consiga 100% nessa existência, mas a gente já iniciou um trabalho para uma próxima existência. Ao longo de muitas existências virão. Não é em uma reencarnação que a gente vai conseguir trabalhar esses desafetos, essas dores, as mágoas, né? São coisas, muitas vezes, que vêm se repetindo por várias existências, mas que a gente inicia o processo. Né? Parte da consciência do problema. Né? Então, eu acho que o mais importante é isso, compreender a raiz daquilo ali. E, a partir daí, a gente vai trabalhando na gente e trabalhando no outro. Eu acho que é por aí mesmo. Realmente, a gente não... Dificilmente... Seria até pretensão dizer que a gente vai conseguir resolver todos os problemas de uma vez só, todas as antipatias, as simpatias que não são tão simpáticas assim. Realmente é muito difícil, não é fácil, e se precisa estar se autoanalisando as nossas atitudes com base na doutrina e sempre, né, tudo, e pensar muito antes de tomar qualquer atitude. Ultimamente, eu tenho utilizado muito a técnica
pensar antes de falar, porque, como eu sempre fui muito impulsiva, era linguinha ferina, sabe aquela coisa, bate e toma. E só que nessa de bate e toma, depois você não tem como voltar àquilo que tu falou. E, às vezes, você pega no... Você humilha uma pessoa quando você queria só dar uma resposta besta, né? Assim, do tipo, me larga, me deixa, e você acaba usando uma forma muito pesada de humilhar alguém. E a humilhação é uma coisa, eu acho que cria um ódio da pessoa com relação a você e que você não tem como consertar, assim. E aí eu aprendi, estou aprendendo, né? Porque de vez em quando ainda não consigo segurar a língua, aprendendo a pensar bastante antes ou não responder, pensar depois para dar resposta, uma conversa mais tarde. Mas isso é um exercício pesado, não é fácil, desgasta emocionalmente pra caramba, você fica com aquilo na cabeça, né? Então, eu acho que é um exercício que a gente tem que estar praticando todo dia. Meus amores, acho que estamos chegando ao final da reta. Conceição, você Luiz, poderia... Eu já falei o que tinha que falar, hoje eu não estou muito profunda, não, hoje eu estou meio rasa. Luiz, não quer falar nada, Luiz? Tem uma mensagem aqui muito interessante aqui no livro Vinha de Luz sobre paz. É pequenininho. Pode ler? Pode ser a nossa Pode. prece, né? É, Valéria? nossa prece final. Assumir compromisso na paternidade e maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer consideração. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber o concurso. Os pais do mundo, admitidos às assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar filhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados, através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigências, mas à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da Era Nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Extraído da página Vinha de Luz de Emmanuel. Perfeito. Agora... Ixi, está dando eco aqui estranho. Quem vai fazer? Helder, você poderia fazer a prece final?
Passa sim, velho. Deus, essência e causa de tudo que realmente há. Pedimos a Ti proteção, amor, e que possamos ser, de acordo com os ensinamentos de Jesus, farpelas de amor, de luz e de carinho para a humanidade na qual estamos inseridos. Pedimos para que os bons espíritos nos intuam sempre a refletir sobre nossos atos e buscar a forma mais amorosa e sublime de existência na Terra. Pedimos, Deus, com a ajuda dos bons espíritos, que possamos aprender com nossas dores e com os nossos júbilos, e que possamos compartilhar os nossos aprendizados, a fim de evoluirmos tanto individual quanto coletivamente. Para aqueles que sofrem, Senhor, pedimos o alívio, pedimos a alegria do sentimento de Sua presença sempre, e que possamos todos nós juntos caminharmos na senda do amor. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus queridos, muito boa, excelente. Obrigada a participação de todos. Amo vocês todos. Estou com o coração cheio de alegria. Tchau, gente. Até quarta-feira. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Beijo. noite. Boa noite. Boa noite, Tomboy. Boa noite, Ivone. Boa noite. Boa noite, Ivone. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ana Maria. Beijo, beijo. Márcio. Tchau, tchau, gente.